Tô vindo de longe esse toque no paredão. Tô vindo de longe esse... Paredão pra mim, sinceramente, eu acho que é sinônimo de amizade, porque em todos os momentos da minha vida, os momentos bons que eu pude curtir, brincar, que tava tocando meu som, tinha todos os meus melhores amigos do meu lado. Cara, é um estilo de vida, né, cara? É gostar mesmo, entendeu? Porque paredão não é pra quem quer, na verdade, entendeu? Nem pra quem pode. É pra quem gosta. Pra mim o paredão de som, ele vai muito além de ser somente um objeto que faz muito barulho. Ele proporciona muita alegria e entretenimento para muitas pessoas. Mas é uma emoção muito grande, viu? Quando você tá tocando o som, tá todo mundo curtindo na frente do seu som, animado, né? Você coloca uma música, todo mundo tá dançando e tudo, aquele clima. Olha, de hoje eu tô ouvindo Vaguinho no paredão. O som que movimenta a cultura do paredão em Fortaleza é uma produção de João Vitor Ferreira. Das ruas no carnaval, a carreatas no período eleitoral e até mesmo em casa de show específica, o paredão tem se tornado mais do que um super aparelho de som e vem ganhando um grande reconhecimento em todo o território brasileiro. Essa prática surge em Fortaleza no início dos anos 2000, depois que algumas montadoras de som automotivo decidiram migrar o som do porta-malas para algo mais potente e atrativo. O paredão de som em Fortaleza vai além de entretenimento. Ele envolve pessoas, movimenta o mercado, confronta a legislação municipal e luta por um reconhecimento cultural positivo na sociedade. Neste radiodocumentário, você ouvirá relatos de pessoas que vivenciam essa prática, entenderá como funciona a lei para o som automotivo, descobrirá de que forma o paredão de som vem ganhando espaço na indústria cultural e ouvirá algumas histórias de pessoas com o paredão de som. Eu sou Diego Oliveira. Eu sou João Vitor Ferreira. Começa agora o radiodocumentário Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza. Load CBS. Eu levei meu paredão pra fazer manutenção. Eu levei meu paredão pra fazer manutenção. Botei umas cornetas. A utilização de um potente sistema de som dos automóveis chega ao Brasil no final do século XX, permitindo que as pessoas divulgassem mensagens diversas para um grande número de pessoas. O som automotivo é derivado de um sistema sonoro que foi criado na década de 40 na Jamaica. Em seguida, o som automotivo surge no nordeste do país por volta dos anos 80, com a finalidade de divulgar promoções de comércios ou promover candidatos políticos durante o período eleitoral. Uma grande caixa de som ficava acoplada no teto do carro ou ocupava todo o espaço do porta-malas, e com sua alta potência sonora, logo disseminou o mercado no ramo eletrônico, que passaram a montar e fazer a manutenção desses aparelhos. Fortaleza é um grande polo de montadoras de som que serve de referências para todo o Brasil. Segundo constatações empíricas, o primeiro modelo de paredão de som surge na capital do Ceará, depois de alguns empresários do ramo de eletrônicas decidirem ir além do som de porta-malas. Rafael Silva, amante da prática há 12 anos, proprietário do Paredão do Jacaré, relata sobre o surgimento do protótipo no primeiro paredão de som. Foi um evento que teve numa praia aqui de Fortaleza, no carnaval, onde se empilharam caixas, né, no formato de paredão, e a partir daí a coisa foi se modernizando, né, deixou de ser aquele empilhamento de caixa, né, por cima de caixa, e virou o paredão de som, né, já com a nova roupagem, com a nova, digamos, uma nova maquiagem, né, com amplificadores, com módulos, com alto-falantes mais potentes do que o formato original. O empresário de som Bruno Carvalho, especialista em som há 10 anos e proprietário de uma montadora de som automotivo, complementa falando sobre a rápida repercussão do equipamento na capital. Porque foi uma febre, na hora que começou um, começou o outro, aí o meu é maior e tal, foi uma coisa gradativa, mas instantânea.
bem rápido, o paredão já surgiu e hoje chegou ao ponto que ninguém sabe qual é o maior som do Brasil. Isso daí, existem as competições, inclusive, na maioria das vezes, uma certa rivalidade. O surgimento repentino dos paredões atrai um determinado público que de alguma forma se identifica com esse movimento. Essa manifestação a cada dia vem atraindo mais pessoas e ganhando uma força na luta pelo reconhecimento positivo em meio à sociedade. O sociólogo e professor acadêmico Lenildo Gomes fala sobre a definição de paredão como uma forma de expressão cultural. A expressão cultura para definir essa coisa do paredão de som. Antropologicamente falando, cultura é tudo aquilo que não é da natureza, é tudo aquilo que não está presente na natureza. Então, qualquer forma de hábito, costume ou comportamento construído socialmente e que se replica na coletividade, pode ser chamado como uma prática cultural, sim. E aí entender também que cultura não é só aquilo que está diretamente associado às artes, ao livro, à música, ao filme ou à dança, por exemplo. O sociólogo ainda apresenta alguns fatores que firmam essa prática como uma expressão cultural. Mas é importante também entender a cultura como essa repetição de comportamentos, como essa construção de padrões de sociedade, não necessariamente é associado àquilo que o bom gosto definiria como ideal para uma sociedade. À medida que mais pessoas vão se identificando com essa expressão cultural, algumas percepções de comportamento que muitas vezes são mal vistas pela sociedade são possíveis de ser notadas entre os amantes do paredão de som. É o que observa Lenildo Gomes. É um grupo hegemônico de homens, então tem toda uma relação com essa coisa do masculino. Não é o fato de ser um processo de encontro de afirmação que faz desses grupos interessantes do ponto de vista social. Essa cultura vai além de uma manifestação presente na vida do povo. Ela pode ser vista também como uma forma de identificação. Michel Willis, que começou como admirador de som automotivo, hoje organiza festas de paredão e cita alguns fatores que lhe motivam a gostar de paredão. As coisas que me fazem se identificar com o movimento do som automotivo são as músicas, né, que se tocam lá. Eu adoro aquela batida, o estilo, né, que é bem diferenciado, apesar da batida ser muito parecida. Também eu sinto bem familiarizado com esses ambientes, porque ninguém está lá vendo o preconceito ou uma discriminação. Não, ali está todo mundo mesmo por gostar do movimento do som automotivo, por gostar das músicas que se tocam e pela batida, né? E todo o conjunto, né? Que todo mundo faz a festa ficar bonita ali. O sociólogo Lenildo Gomes alerta sobre a repressão que esse público sofre na sociedade. Esse tipo de uso do paredão no cotidiano da cidade, nas zonas urbanas, eles têm sido duramente reprimidos pela polícia por conta da irregularidade. Você se identifica, sim, com o evento, com a estética e com o conceito do paredão. Agora, o uso do paredão em áreas públicas, ele é ilegal. Para o empresário Bruno Carvalho, parte dessa discriminação muitas vezes acontece por culpa do dono do som, que falta com respeito ao próximo tocando músicas impróprias e de maneira inconveniente. O som automotivo chegou ao ponto de não ser mais conciliado à sociedade normal. Músicas obscenas, músicas que não dão respeito à família. Você passa, a gente vê várias pessoas, tanto faz passar em frente a uma igreja ou não, passa com volume alto, passa com essas músicas ridículas que tocam. O empresário também expressa sua opinião falando sobre a exceção que é dada aos paredões durante o período eleitoral. Nessas políticas que a gente vê hoje em dia, tudo é permitido, pode ter som, pode ter paredão, pode ter tudo. Mas fora da política, o som automotivo é perseguido diariamente. Você não pode escutar nem sequer um som decente, que a polícia vai, muitas vezes tem aquela denúncia. Na tentativa de fugir dessas denúncias, alguns admiradores dessa prática tentam reafirmar a paixão pelo som automotivo através da criação de clubes específicos para paredão de som. Bem distantes das grandes cidades, os locais permitem ouvir as músicas no volume mais alto possível. Milisson Souza é um desses admiradores e já administrou mais de 3 clubes destinados para paredão de som.
ele conta um pouco sobre a sua experiência. Na época o paredão era liberado para tocar em todo canto, na verdade, né? E foi quando surgiu a lei do paredão, então proibiu de tocar em todo canto. Eu também sou a favor que proíba o paredão em todos os locais. Eu sou a favor do paredão, mas o paredão consciente, né? E que esteja um local 100% regulamentado para tocar. Então foi aonde eu comecei a fazer minha primeira festa num local privado e comecei a botar paredão. E foi aí que fui pegando mais gosto, que foi minha primeira casa de show foi no Far na Praia, ali na Iparana. Só que por ter muita residência por perto, é um residencial, por mais que seja afastado das pessoas, o local onde era usado para botar os paredões, como o som ele vai muito longe, incomodava. Então o que aconteceu? Eu tive que ir para outros cantos. Aí foi aonde eu encontrei uma fazendinha, a primeira fazendinha, que foi lá no Icaraí, era bastante longe da população, mas a saída passava por muita residência, então acabava incomodando. Aí foi até onde eu achei o Lago Hall e a fazendinha, que era a fazendinha do Mimi. Para os admiradores de paredão, um dos momentos mais atrativos de uma festa de som automotivo é quando acontecem os combates de som, conhecido popularmente como racha. Rafael Silva, proprietário do Paredão do Jacaré, conta como acontece essa disputa. Racha de paredão é o seguinte: quando tem algum evento, algum campeonato, né, onde se encontra dois sons do mesmo porte, mesmo tamanho, com os mesmos equipamentos, sendo que de outras marcas, né? Geralmente os donos entram no consenso, colocam os sons emparelhados ou de frente um para o outro ou lado a lado, determinam, por exemplo, 1 hora ou 2 horas de racha, 1 hora ou 2 horas de racha de som, e colocam os seus sons para tocar no limite, né? No último volume, por exemplo, né? E o som que tocar mais alto do que o outro vence. Ou, por exemplo, se um som queimar e o outro permanecer tocando, quem permanece tocando é o vencedor também do racha, entendeu? Ou então, não acontecendo um cobrindo o outro na questão do volume, ou nenhum queimando, quem determina quem ganhou é quem está presente, né? Ou seja, o público, né? Que vai para prestigiar esse tipo de evento, né? A música de Homem Mata, Combate Mundial de Som, criada em 2011 e interpretada na voz de Wesley Safadão, explica como acontece esse momento. Combate mundial de som, meu carro da explosão, cadê meu chapéu já chegou? Essa daqui é pra tocar no paredão. R10, prepara meu pedal e a metralhadora, prepara meu sinal. E o troféu só lembra quem tem moral. Baixinho, 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 baixinho. É assim que toca esse teu somzinho. Pressão, 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 pressão. É assim que toca o som do meu paredão. No próximo bloco, você entenderá de que forma o paredão fomenta a indústria cultural, como são realizadas as fiscalizações e apreensões de som em Fortaleza e o que pensam algumas pessoas que não são do meio do som automotivo. Você está ouvindo o radiodocumentário O Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza. Combate mundial de som, eu equipei meu paredão. A TV Chapéu já chegou e no Andorão a disputa começou. Voltamos a apresentar o radiodocumentário O Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza. Eu levei meu paredão pra fazer manutenção. Eu levei meu paredão pra fazer manutenção. Botei umas cornetas, O paredão de som movimenta o mercado econômico onde pessoas e empresários lucram com isso, fomentando a indústria cultural. O sociólogo Lenildo Gomes explica como o movimento do paredão de som faz parte do desdobramento da indústria cultural. O sistema de paredão ele é um desdobramento da indústria cultural no sentido de que ele pode ser entendido como
meio, digamos assim, de difusão de um determinado de música, de um determinado tipo de comportamento para alguns grupos da sociedade. Dentro deste grupo está Felipe Amorim, idealizador das festas do Sítio do Amorim, um evento que existe há 6 anos e é muito conhecido entre os admiradores de paredão de som. Por conta do som alto, as festas acontecem em sítios alugados na região metropolitana de Fortaleza. O empresário conta como foi criada a primeira festa e de que forma ele lucra com esse tipo de evento. Tudo se iniciou através de uma brincadeira. Eu aluguei um sítio para amigos. Em cima disso, um amigo levou seu som de porta-mala. Consequentemente, outro final de semana nós fizemos novamente. No outro, o pessoal já perguntou quando é que ia ter de novo. Foi aí que surgiu a ideia de eu fazer algo como lucrativo. Pro seguinte, coloquei bilheteria, cobrando entrada, colocando bar dentro do local e coloquei paredão de som como atrativo, como atração dentro do local. E foi daí que surgiu essa minha ideia de trazer o som automotivo para colocar em prática, para me trazer lucro para mim e trazer novas amizades. Outro membro que contribui para a fomentação da indústria cultural é Michel Willis, que trabalha com festa de paredão desde 2015. Ele explica como esse tipo de evento movimenta a economia empregando um determinado grupo de prestadores de serviços temporários. Envolve muita gente e acaba rendendo dinheiro e sustento assim para diversas áreas e para diversas pessoas. Para o cara que está na bilheteria, para os seguranças, para o cara que recebe os ingressos que eram vendidos e ao mesmo tempo que recebia, fazia aquela vistoria nas pessoas, entrava a tia, né, como a gente chamava a tia que vendia os pratinhos, as comidas lá fora, aí a tia que vendia o pessoal do bar. Os proprietários de paredão também lucram com a sua aparelhagem. Na maioria das vezes, eles são procurados com ofertas significativas para alugar o seu som por um determinado período. Rafael Silva, proprietário do Paredão do Jacaré, relata sobre essa experiência. Pessoas que tinham espaço, eles me contratavam para que eu fosse até a festa com fins só de tocar músicas, né? Eles me determinavam um tipo de repertório que poderia tocar na festa e a gente ia tocando devido ao público, né? E também, seguidamente, o público chegava e pedia uma música ou outra, a gente tocava. Não é só a potência do som que torna o paredão atrativo. As músicas que serão tocadas e como serão executadas também são fundamentais nesse processo. As músicas geralmente passam por um tratamento de mixagem. Esse serviço é feito pelas gravadoras. Essas empresas surgiram por volta de 2007, quando foi percebido pelos proprietários de som que algumas batidas das músicas eram mal executadas nos volumes altos do paredão. Alex Vaz, proprietário da gravadora Load CDs, explica como a empresa contribui no ramo do som automotivo. A gente trabalha tanto divulgando as bandas, né, em si, como a gente trabalha gravando elas, e também a gente tem a parte que foi aqui iniciou tudo isso, que é a atualização de pendrives e venda de pendrives com as músicas dentro, que é o foco da gente, tentar melhorar a qualidade da música. Mesmo com seu grande sucesso popular e sendo um gerador de emprego e renda para muitas pessoas, o Paredão de Som há 9 anos conta com uma resistência severa dos legisladores. Sob a justificativa de que ele incentiva na perturbação da ordem e do conforto urbano, o paredão de som teve sua utilização vedada em Fortaleza pela Câmara Municipal. A Lei de número 9.756, de 4 de março de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, deixa claro que é proibido o funcionamento dos equipamentos de som automotivos, popularmente conhecidos como paredão de som, nas vias, praças, praias e demais logradouros públicos no âmbito do município de Fortaleza e das outras providências. A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, é o órgão responsável por fiscalizar e apreender possíveis irregularidades advindas do paredão de som. Reginaldo Araújo, agente dos plantões e das atividades especiais do órgão, explica como são realizadas as fiscalizações. A AGFIS ela sempre está atuando, seja por denúncia ou seja por operações programadas no combate à poluição sonora. Nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Ambiental, com a Guarda Municipal, na Inspetoria Ambiental também. Reginaldo Araújo fala ainda sobre as multas que podem ser aplicadas aos proprietários que têm o som apreendido. Para o paredão de som, a multa ela vai a partir de pouco mais de R$ 1.200. Ela pode ser maior, tendo em vista a reincidência da pessoa, do infrator,
Para a lei de poluição sonora, para a lei do município de poluição sonora, seja por uso de máquinas ou outros equipamentos, ela é uma multa que vai a partir de R$ 500 e também pode ser maior de acordo com a reincidência. Apesar de ser um grande admirador e praticante do som nas alturas, Thiago Lima, proprietário do paredão Treme Terra, acha justo e necessário a existência da lei do paredão. Cara, eu acho super certo, super correto, entendeu? Não pode mesmo não, tocar som em via pública é proibido, cara, isso aí incomoda. Eu tô em casa, eu não quero barulho, quero zoado na minha casa, não. Mesmo concordando com a lei do paredão, Thiago Lima complementa seu raciocínio pedindo a atenção do poder público com os praticantes de som automotivo. Deveria ter uma lei também para nos beneficiar, né? Entendeu? Porque a lei só é proibindo, no caso, mas tipo assim, não seria bom um local pra gente curtir, a gente só quer curtir o nosso hobby, né? Como tem quadra, o pessoal quer jogar nas suas quadras, gosta de skate, gosta de surfar, gosta de kitesurf, a galera do off-road, todos têm seu espaço, aí o som automotivo ainda não tem o seu espaço, entendeu? Era isso que eu queria, que eu peço aí pros governantes pensar nisso aí, entendeu? Outra atenção especial também merece ser dada para a opinião das pessoas que não estão dentro do movimento do som do paredão. Tuane e Nayara possuem um ponto comercial próximo à Praça do Conjunto São Bernardo. Aos finais de semana, mesmo sendo ilegal, alguns paredões são colocados lá. A dona da loja de açaí conta sua experiência de forma indireta com o som do paredão. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu não sou muito fã, sabe, desse som, dessa barulheira. Tem umas músicas feias, ninguém entende nada, sabe? É uma coisa assim muito barulheira, sabe? Quando o pessoal bota aqui o som na praça, tem gente que denuncia, tem gente que liga logo pra polícia, não pode escutar uma zoadinha que já liga pra polícia. Eu não denuncio, porque além de melhorar o meu movimento, né, aqui na loja, num dia que tem muito som, muita festa lota e o meu movimento fica muito bom, você for olhar, é a única opção de lazer que a gente aqui dessa comunidade tem, né? Então, eu não vou acabar com a festa de ninguém. Se é bom pra eles, é bom pra mim. Valesca Silva, que também é uma moradora do Conjunto São Bernardo, expressa sua opinião sobre o paredão de som. Para mim, paredão de som é só no carnaval ou em alguma festa específica. Tirando isso, não rola, porque todo mundo reconhece que o barulho é muito alto e incomoda quem não tá curtindo. Tipo, eu acho muita invasão de privacidade e acho também que deveria ter um lugar específico pra galera colocar o som, né, nas alturas. Assim todo mundo curtia de boa, não atrapalhava ninguém. No próximo bloco, você saberá como funcionam os preparativos de uma festa de paredão e ouvirá alguns relatos dos admiradores do movimento. Você está ouvindo o rádio documentário O Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza. Você sabia que essa música é uma homenagem para um dos maiores paredões do mundo? Essa composição foi feita em 2003 por músicos da banda Forró Real e até hoje é aclamada na voz de Tati Guel, que interpretou o sucesso naquela época. Rubi foi um dos primeiros paredões móveis montados sobre uma carreta, medindo 7 metros de comprimento e 4 de altura. Sua potência sonora chegava a alcançar 180 decibéis, que podiam ser ouvidos a 3 km de distância. Ao som do Rubi, com você nascer, que você também vai poder. Voltamos a apresentar o rádio documentário O Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza. Os eventos de paredão de som em Fortaleza começam na noite de sexta-feira e geralmente se estendem até o fim da tarde do domingo. Sem distinção de gênero, cor e classe social, os encontros de paredão costumam atingir um público de até 2.000 pessoas quando a festa é considerada simples. Felipe Amorim, empresário e fundador das festas do Sítio do Amorim, explica como funcionam as preparações de uma festa de paredão. Quando a gente faz a organização de um evento, a gente tem uma pré-produção antes, normalmente de 15 dias. Esse tempo que a gente tira de 15 dias é para o quê? Correr atrás de alvará, autorização de local, correr atrás de patrocínio, fechamento de bar, fechamento de local. Tudo isso é uma pré-produção que a gente tem que ter no mínimo 15 dias de trabalho. Então tudo isso a gente se junta, tem uma equipe que também me ajuda bastante.
que a gente vai correndo tudo atrás disso tudo. Sabendo que o forró faz muito sucesso no som automotivo, Felipe Amorim já realizou eventos onde a banda de forró ocupou o espaço dos paredões. O empresário relata sobre a diferença das duas experiências. O gasto de contratar uma banda é bem maior do que você trabalhar com som automotivo. São vários pontos que entram em questão, como cachê, estrutura, logísticas, vários gastos que eu não tenho quando contrato serviço de um paredão de som automotivo. Sem falar que o ingresso de festa de paredão é muito mais acessível do que uma banda de forró. A esteticista Vanessa Andrade é uma frequentadora assídua dos encontros de paredão. Ela explica por que gosta de frequentar esse tipo de festa. Eu curto festa de paredão desde que eu me entendo por gente. De fato, é uma zoada monstra, é uma zoada muito grande. Deixa a gente meio desajuizada. Pra mim, é a melhor festa que tem. É muito acessível. Toca de tudo um pouco, né? Então agrada a gregos e troianos. A técnica em logística Maiara Madeiros relata sobre uma experiência bem inusitada que teve com o paredão de som. Eu me lembro de uma vez que a gente foi para um carnaval no Morro Branco, em 2017. Eu e mais 3 amigas, a gente descendo e passou um paredão enorme, sabe? Era um caminhão puxando um paredão enorme, com 4 rapazes dentro, né? Eles passaram, né, com esse paredão enorme, levando esse paredão. Aí, vamos, a gente vai tocar em outro canto. A gente subiu nesse paredão, né? Aquela multidão atrás, né? Só que aí ele foi seguindo o caminho dele, né? E a gente foi junto. Não, vamos, ele vai tocar em outra festa. Aí as pessoas foram se saindo, né? Que as pessoas estavam vindo atrás do som, porque o caminho era bem estranho. Um caminho de terra, só tinha mato ao redor. Aí a gente começou a ficar preocupado. E esse caminhão andando. Ah, gente, isso aqui não vai dar certo. Foi quando uma amiga da gente se jogou desse paredão em movimento. E todo mundo ficou louca. Pronto, morreu. Aí todo mundo se jogou desse paredão em movimento pra acudir essa pobre. E ninguém sabia se ria, se chorava, se corria. Eles pararam o paredão, perguntaram se eles queriam que a gente levasse a gente para o hospital. E a gente preocupado, não sabia se, né, poderia acontecer alguma coisa, não sabia se corria. Sei que esse dia foi assim uma loucura, a gente riu tanto. A gente voltando para casa, essa coitada mancando, toda arranhada, e a gente rindo. A gerente de varejo, Ticiane Campos, é esposa de um proprietário de paredão. Ela conta como conheceu seu marido e qual sua relação com o paredão de som. Apesar de eu não ser uma admiradora raiz de paredão de som, eu tenho que confessar que foi graças a ele que me casei. Conheci o meu marido em uma dessas festas de muitas zoadas, de muito som. Foi amor a primeiro som, como costuma dizer. Assim que cheguei na festa, dei de cara com aquele som enorme, acompanhado de um cara moreno que logo me encheu os olhos. Interessante que hoje ele é meu marido. Eu amo ele e ele ama o som. E é divertido, sabe? Esse relacionamento a 3. Às vezes sai nós 2, às vezes sai só eles 2 e às vezes sai nós 3. E quando sai nós 3, a diversão é toda garantida. O radiodocumentário Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza, chega ao fim. Foi muito gratificante dar voz a essa prática cultural que ainda não é totalmente aceita pela sociedade. Eu sou parte desse movimento e me sinto honrado em representá-lo no âmbito acadêmico. Não sou um praticante desta cultura, mas a convite do João Vitor, eu já tive a oportunidade de ir a um desses encontros de paredão. Foi uma experiência muito positiva, tanto quanto ouvir esses relatos e entender que por trás do paredão existe uma série de fatores sociais, culturais e econômicos que sustentam essa prática. As histórias que foram contadas aqui são uma oportunidade para uma derrubada de preconceito. É possível notar que dentro desta prática estão pessoas de todos os tipos, que têm como finalidade a diversão e que lutam por um reconhecimento positivo em meio à sociedade. Deixo aqui os meus sinceros agradecimentos à minha orientadora Isabela Azevedo, ao meu grande amigo Diego Oliveira, à minha amiga Estela Félix, ao atencioso Fernando Filho e aos entrevistados Bruno Carvalho, Rafael Silva, Lenildo Gomes, Felipe Amorim, Alex Bass, Thiago Lima, Milisson Souza, Reginaldo Araújo, Michel Willis, Valesca Silva, Vanessa Andrade, Tuane Nayara, Maiara Madeiros e Ticiane Campos. Sem a colaboração de vocês, esse radiodocumentário não existiria. O Som que Movimenta, a cultura do paredão em Fortaleza, é um radiodocumentário de João Vitor Ferreira que tem como finalidade a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade Cearense, sob a orientação de Isabela Azevedo, com locução de Diego Oliveira e João Vitor, locução de passagem de Estela Félix e tendo como técnico de som Fernando Filho. Nesta produção foram tocadas as músicas Toque do Meu Paredão, de Xande Avião,
Bota no 30 de Júnior Viana, Combate Mundial de Som de Romi Mata e Zuki do Rubi de Forró Real.